Eu queria ler com vocês um texto que está em Gálatas capítulo 4, versículo 28. E esse texto vai nos levar, nos transportar para Gênesis capítulo 15. Gálatas 4, 28 diz assim: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Esses irmãos aqui são os irmãos da igreja da Galácia, para quem Paulo está escrevendo. E ele está falando a nós, e quando eu digo nós, eu me refiro a todos aqueles que já se tornaram filhos de Deus. Todos aqueles que já receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Para todos estes que já receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, ele está dizendo aqui: sois filhos da promessa, como Isaque. Ele está dizendo que a semelhança de Isaque, eu e você, e agora entenda bem isso, se eu e você nos tornamos filhos de Deus, então é para nós que ele está dizendo que nós somos filhos da promessa como Isaque. E falar que somos filhos da promessa como Isaque vai nos transportar agora para Gênesis capítulo 15. Ali em Gênesis 15, o Senhor Deus vai trazer uma promessa para um homem chamado Abrão. Avram. Na língua hebraica tem esse som, Avram. Deus, em Gênesis 15, chama Avram, e manda Avram olhar para o céu, e diz assim: Avram, conta as estrelas, se as puder contar. E ele ele olha, são muitas estrelas, ele não consegue contá-las. E então Deus dá uma promessa. A promessa é: a sua descendência, Abrão, será como as estrelas do céu. Aí a Bíblia diz que Abraão creu que a descendência dele seria como as estrelas. E aí a Bíblia diz que porque ele creu, isso foi imputado a ele, a Abraão, como justiça. Ou seja, Abraão passou a ser um homem justo porque creu. Porque ele creu, ele recebeu a justiça de Deus. Isso é o capítulo 15 de Gênesis. Quando nós chegamos no capítulo 16 de Gênesis, acontece um fato, um episódio. E esse episódio é qual? É quando Abrão está com a promessa de que a sua descendência será como as estrelas. Mas ele tem uma esposa, Sara, que é estéril, Sarai. Depois ela passa a ser Sara. Ela é estéril. Mas se ele vai ser pai de uma descendência como as estrelas dos céus, como é que a esposa é estéril? Preste atenção aqui, amados, nesse caminhar de Deus. Nesta hora, Sara convence seu marido de que não será com ela o cumprimento da promessa, porque ela é estéril. E então Sara sugere que Abrão, seu marido, tenha um filho com a sua escrava Agar. E Sara diz que é como se ela estivesse tendo o filho. Abrão atende à sugestão de sua esposa e ele se une a Agar e
dessa união nasce um filho chamado Ismael. Ismael. Esse filho, Ismael, ele será descendente de Abraão. Preste atenção. Mas esse filho não é ainda o cumprimento do que Deus havia dito em Gênesis 15, que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. Ali havia uma promessa. No capítulo 16, nasce Ismael. Só que Ismael nasceu da capacidade biológica, humana de Abraão. Ismael nasceu por causa da união de Abraão com sua escrava, sua concubina Agar. Mas Deus vai falar a Abraão no capítulo 17 de Gênesis. Observe o que Deus vai dizer no capítulo 17, a partir do versículo 15. Diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Agora veja o que Deus vai dizer: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e elas se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Isso é no capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 21, nasce Isaque. E quando foi que Isaque nasceu? Exatamente quando Abraão não podia já gerar, e Sara, além de estéril, já tinha passado a idade das mulheres, até de amamentar. Ou seja, Abraão e Sara estavam incapacitados, eles estavam amortecidos. É assim que será descrito a situação deles lá em Romanos, capítulo 4, versículo 19. Lá vai dizer que Abraão, ele estava com o corpo morto, o corpo amortecido, já um homem de 100 anos. E a sua esposa, já além de estéril, tinha passado toda a idade das mulheres. Ou seja, era um casal infrutífero, era um casal, uma fonte seca, uma fonte sem vida. E nesta hora, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 11, diz que Sara recebeu um poder para conceber um filho. E esse poder é um poder de Deus. Por que é um poder de Deus? Porque o filho que vai nascer de Sara, Isaque,
será chamado filho da promessa. Promessa de quem? De Deus. Deus havia dado uma promessa desde Gênesis 15, de que Abraão seria pai de multidões como as estrelas dos céus. No capítulo 17, Deus muda o nome dele de Abrão para Avraham, Abraão. Avram significa pai exaltado e Abraão significa pai de multidões, pai de numerosos. Deus mudou o nome dele porque Deus mesmo iria dar um poder à sua mulher, Sara, para que ela pudesse conceber um filho, filho este chamado filho da promessa. E aí agora nós temos dois filhos. Um é chamado filho da carne e o outro é chamado filho da promessa. Eu vou ler para vocês Gálatas, capítulo 4, versículos 22 e 23, que diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. O que Deus está falando aqui, amados? O que Deus está falando aqui, queridos? Amados, quando Abraão teve um filho chamado Ismael, ele só teve aquele filho porque ele recebeu uma promessa dizendo que ele seria pai de multidões. Então, ele aceitou a sugestão da esposa para ser pai de Ismael. Mas a promessa não foi dada em relação a Ismael. Deus disse: abençoarei Ismael, mas a minha aliança é com Isaque. E por que a aliança é com Isaque? Porque Isaque não é um filho da carne. Carne é a capacidade humana de gerar. Mas Isaque é filho da promessa. E promessa é o quê? A capacidade divina de gerar. Agora preste atenção nisso aqui. Se Deus quisesse que Abraão é que fosse pai, bastava ter nascido Ismael e a promessa se cumpriria. Mas o plano de Deus não era que Abraão é que fosse pai, porque se assim fosse, já está cumprida a paternidade dele ao nascer Ismael. Porque então Deus não se satisfaz com o nascimento de Ismael, porque Ismael nasceu pela vontade humana. Deus se satisfaz com o nascimento de Isaque, porque Isaque é filho da promessa, gerado por um poder sobre-humano. Isaque nasceu pela vontade de Deus. Então agora eu queria falar uma coisa para vocês. Quando Deus chamou esse homem, ele tinha o nome de Abrão. Deus já o chamou sabendo que o nome dele era Abrão. E Abrão significa pai elevado. E Deus então muda o nome dele para Abraão,
que ele seria pai de multidões. Mas, queridos, entenda bem agora aqui. Se Deus não se satisfez com o nascimento de Ismael, e sim com o nascimento de Isaque, e Isaque nasceu de um modo sobrenatural, isso revela para nós que Abrão, o pai elevado, é o nosso Deus. E Abraão, o pai de multidões, é o nosso Deus. E não aquele homem, Abraão. Deus é que é pai de numerosos. Deus é que é pai de multidões. Deus é que é pai de uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus. Porque o nascimento de Isaque foi pela vontade de Deus, e o nascimento de Ismael foi pela vontade de Abraão. Deus é que desejou ser pai. Queridos, não somos nós que queremos ser filhos, é o nosso Deus que deseja ser pai. A história de Israel, essa nação, não é a história de um povo que fez do Senhor seu Deus, mas é a história de um Deus que fez de Israel seu povo. É Deus quem está construindo. É o nosso Deus quem está realizando. Através de Abraão, é Deus quem está sendo pai. E sabe quando é que vai estar se cumprindo esta palavra da paternidade de Deus como as estrelas dos céus? Vai estar se cumprindo aqui, olha, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Olha só o que eu vou ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção aqui, ó. Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora veja o que vem o verso 13. Os quais é quem? Os filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha que texto maravilhoso. Entenda bem isso aqui. Entenda bem. Ismael nasceu do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. E Isaque nasceu da vontade de Deus. É Deus, é da vontade quer dizer, é Deus quem está querendo, tem vontade de ser pai. E Ele nos dá um poder para nos tornarmos filhos. Isso não é obra humana, isso não é obra da carne. Não é porque a pessoa veio aqui à frente, por exemplo, e ele fez uma confissão com a sua boca, repetindo a minha confissão, que significa automaticamente que ele é um filho de Deus. Não. Não é porque você frequenta a igreja que você passa a ser filho de Deus. Não é porque nós temos comportamentos cristãos
que nos faz filhos de Deus. Não. A Bíblia diz algo muito interessante, ali em Romanos, capítulo 9, nos versículos de 6 a 9. Ali diz algo muito interessante, diz assim, que não é porque são descendentes de Abraão que são todos filhos de Deus. Não é porque estão na igreja que são todos filhos de Deus. Eu faço essa aplicação. Mas somente aqueles que são gerados pela promessa, estes é que são chamados descendência de Deus. É um negócio muito interessante. É algo muito profundo. Por quê? Porque é o querer de Deus, é a vontade de Deus, é o poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz, em Gálatas 4, 29, diz que aquele que nasceu segundo a carne, Ismael, persegue aquele que nasceu segundo o Espírito, Isaque. Isaque é chamado daquele que nasceu segundo o Espírito. Agora preste atenção. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, vai dizer assim, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito Santo é Espírito. Por isso é que eu vos digo, importa nascer de novo. Se eu e você nascemos de novo, nós nascemos do Espírito Santo. E nascer do Espírito Santo é nascer da vontade e do poder de Deus. Nós somos filhos da promessa como Isaque. Isso quer dizer que nós somos uma das estrelas do céu. Nós somos da descendência espiritual. Isso quer dizer que o nosso Deus é que é o verdadeiro Abraão. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado pela água. Que maravilha! Veja, amados, é o nosso Deus, é a iniciativa do nosso Deus, é a vontade do nosso Deus, é o querer do nosso Deus, é o poder do nosso Deus. O que cabe a nós? Nos render. Nós nos rendemos. Senhor, eu não sei me tornar teu filho. Eu não sei ser gerado de novo. Eu não sei, Senhor. Eu não quero ser um Ismael, um filho da capacidade humana. Eu não quero me aderir a uma instituição evangélica. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero ver o reino de Deus. E isso só pelo poder do Espírito, assim como foi com Isaque. Isso é tremendo, amados. É uma experiência que vai além da nossa capacidade carnal. Carnal é humana, intelectual, racional. Vai além da nossa habilidade, amados. É uma obra do Pai. A palavra diz em 1 de Pedro 1:23, que nós somos regenerados por uma semente, mas não uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, que é a própria palavra de Deus. Essa palavra de Deus é o Evangelho de Deus, conforme 1 Coríntios 4:15, que diz, pelo Evangelho é que eu vos gerei.
Nós somos gerados pelo Evangelho, a palavra da salvação, a palavra da verdade. Isso é poder de Deus, isso é vontade de Deus. Eu sou filho de Deus, porque Deus quis ser meu Pai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O que cabe a mim, Senhor, cabe a ti, se humilhe e se renda. E será feito em você. E será realizado em você. O nosso Deus aguardou Abraão e Sara chegarem na morte. Não morte física, mas na morte da incapacidade humana. Na morte da inabilidade. Na impotência. Pacientemente, o nosso Deus, o verdadeiro Abraão, aguardou o casal chegar no fim. E quando o casal chegou no fim, ali o nosso Deus começou. O nosso fim é o começo do nosso Pai. Amém? Cabe a nós nos render a Ele. O nosso Deus, a exemplo de um bom conhecedor das águas e de natação, está vendo de longe, eu e você, nos debatendo com toda a força e vigor contra as águas para nos mantermos vivos. E Ele fica ali, pacientemente, até incompreensivelmente, apenas observando e aguardando. Aguardando o quê? Nossas forças acabarem. Porque se Ele vier nos salvar no auge da nossa força, nós podemos sucumbir. Mas Ele aguarda, nós findarmos, nós esgotarmos. E aí, numa fração de segundos, Ele fala, agora. Ele não aguenta mais. Acabou a força. Acabou a força. Acabou a habilidade e a capacidade. Aí Ele entra nas águas com violência. E nos arranca. E nos livra. E nos salva. Oh, aleluia! Porque é Ele o Pai de multidões. É Ele o Pai de multidões. Ele é o nosso Abraham. E a igreja dele é formada de filhos da promessa. E não de filhos da carne. Filhos da promessa. Pessoas atrapalhei a palavra. Sobrenaturalmente geradas. Sobre-humanamente geradas. Por iniciativa dEle, porque Ele nos amou primeiro. Ele é quem nos buscou e não nós o buscamos. Ele é quem nos resgatou onde estávamos. Ele é que marcou o encontro para vir até nós. Ele é quem providenciou o caminho para nos aproximarmos dele. O véu do templo foi rasgado quando a carne do seu filho estava sendo rasgada na cruz. Naquela hora, o véu que separava
a nossa entrada na presença dele, esse véu foi rasgado, mas ele foi rasgado de alto a baixo, e não de baixo para cima, porque não é iniciativa nossa, não é nós que queremos estar ali, é iniciativa dele, de alto a baixo, é ele quem deseja que nós estejamos ali. O Senhor Deus tem mais sede de mim do que eu dele. O que ele fez com a mulher samaritana, ele faz conosco. Ali ele diz: é necessário que eu passe por Samaria, porque há uma pessoa ali que ele vai encontrar. O Senhor Jesus tem mais sede daquela mulher do que aquela mulher dele, porque é com aquela mulher que ele diz assim: o Pai procura adoradores. Não somos nós que procuramos o Pai, é o Pai que nos procura. Nós não sabemos nos arrepender, não sabemos voltar para Ele, mas Ele é quem produz em nós arrependimento. Não sabemos ter fome de Deus e nem sede dEle, mas é o Seu Espírito que imprime em nós essa fome e essa sede de Deus. A igreja de Deus é formada de Deus. E quando eu digo a igreja de Deus, esse de não é somente possessão de propriedade de Deus, mas é constituída dele, substancialmente de Deus. É uma igreja de Deus. A igreja de Deus é formada de Deus, é constituída de Deus, de gente gerada de Deus, por Deus e para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. O que cabe a nós, Senhor? E ele diz que cabe a nós é nos render. Vamos declarar esse cântico mais uma vez, que diz: rendido estou, rendido estou, rendido estou. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem realiza tanto o querer quanto o realizar. É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então só me cabe me render. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
Amados, sinceramente, nós já oramos. Sinceramente, esse cântico é uma oração. Por isso eu só posso dizer assim, ó, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.